Olá, meus amigos, eu sou o Guilherme. Nesse vídeo aqui eu gostaria de comentar sobre a grade curricular de Ciência da Computação, sobre o curso de graduação de faculdade de Ciência da Computação. Para que você tenha uma ideia mais ou menos do que é que você vai ver durante o curso, se você está planejando fazer, ou se você está indo entre Ciência da Computação e outro curso. Então, vamos ter uma visão geral aqui sobre o curso. Eu vou falar aqui sobre cada matéria. Aqui eu estou levando como referência a grade curricular do curso na Universidade Federal de Minas Gerais, que foi onde eu fiz a graduação, onde eu estou fazendo ainda. E pode ser que as outras faculdades tenham uma estrutura um pouco diferente, mas no final muitas matérias eles vão ter em comum. Só vai mudar o nome, porque o nome das matérias não é muito padronizado, então provavelmente os nomes vão ser muito diferentes, mas o conteúdo das matérias devem ser praticamente o mesmo, 90% o mesmo. Então vamos lá. Eu abri aqui a página da grade curricular de Ciência da Computação aqui da UFMG. Aqui eles dão uma breve descrição sobre o curso, que eles falam que vai abranger teoria da computação, modelagem, desenvolvimento. A gente vai entender sobre hardware e software. A gente não mexe com hardware no curso, mas a gente entende como ele funciona mais ou menos. É bem mais ou menos mesmo. A gente vê um baixo nível, mas não na parte física. Vocês vão ver isso depois. É uma descrição bem genérica, então vamos andando aqui. Duração. São 10 semestres, ou seja, 5 anos. É esperado que você forme em 5 anos, embora tenha gente que forme em menos tempo, forme em mais tempo, etc. Isso aqui eu não vou comentar muito não, porque detalhes. Então vamos direto para o que importa, que é esses 10 semestres aqui, incluindo algumas optativas, muitas optativas. Então vamos lá. Primeiro período. Primeiro período a gente tem essas 5 matérias. Administração, Introdução à Ciência da Computação, Programação e Desenvolvimento de Software 1, Introdução à Lógica Computacional, Geometria Analítica e Álgebra Linear. Então é o seguinte, a administração é uma matéria que é da administração mesmo, ela não é uma matéria da computação. Ela é uma matéria para você entender conceitos básicos de administração, um pouco da história da administração, Fordismo, Taylorismo, esse tipo de coisa. Então é uma matéria mais extra do que a matéria da computação. Outra matéria aqui que não é da computação, mas é importante. Geometria Analítica e Álgebra Linear. A álgebra linear é muito usada durante o curso. Então, essa matéria aqui é muito importante. Por isso que ela é colocada aqui. Vocês vão ver que outras matérias aqui dos períodos para frente eu vou falar sobre matérias que usam álgebra linear. Então é uma matéria que é da matemática, mas ela é base para matérias da computação. Ok, tem essas 3 matérias da computação aqui. Introdução à Ciência da Computação é uma matéria que vai introduzir a área. Normalmente ela aborda ou a história da computação, ou aborda várias áreas da computação, o que é cada área da computação. No meu caso, eu tive várias palestras sobre de diversos professores, cada professor de uma área diferente, então eu aprendi sobre várias áreas da computação, quais áreas abrange ciência de dados, engenharia de software, computação gráfica, etc. Eu vi sobre várias áreas da computação. Então é uma matéria introdutória e não tem muito o que comentar sobre ela. Agora essas outras duas aqui. Programação e Desenvolvimento de Software 1, ela é a matéria que vai introduzir programação. É a matéria que você vai programar nela. No caso da UFMG, a gente aprende a programar em C, na linguagem C. Então é uma linguagem bem baixo nível, assim. E o que é que eu quero dizer com baixo nível? Baixo nível não é um xingamento à linguagem. Baixo nível significa que ela é uma linguagem mais próxima da linguagem de máquina, que é binário. A máquina, ela trabalha com zeros e uns. Então, C é uma linguagem que ela está mais perto dali do que uma linguagem como, por exemplo, Python, que é uma linguagem mais abstraída, é uma linguagem que ela é mais próxima da linguagem humana, mais próximo no caso do Python, mais próximo do inglês do que de binário. Mas aí você vai aprender, dependendo do seu professor, dependendo de um monte de fatores, você vai aprender lógica de programação e uma linguagem, no caso da UFMG, é linguagem C. Então você vai aprender o básico de uma linguagem de programação. Introdução à Lógica Computacional, ela é uma matéria sobre matemática discreta.
Ela lembra um pouco, por causa desse nome, parece ser sobre lógica de programação, mas ela é uma matéria teórica. Ela é uma matéria sobre matemática discreta. No segundo semestre tem uma matéria chamada matemática discreta. O caso da UFMG, ela dividiu matemática discreta em 2 matérias, porque estava sendo uma matéria muito difícil, com muito conteúdo dentro dela. Então elas dividiram em 2 matérias, introdução à lógica computacional e matemática discreta. Então, isso é meio que como se fosse introdução à matemática discreta. Tem alguns conteúdos aqui sobre lógica booleana, sobre, enfim, vários assuntos sobre matemática discreta, tem até sobre probabilidade também. Então, essas 2 matérias são meio que a mesma coisa, só que uma pega metade e a outra pega a outra metade. E matemática discreta foi uma das matérias mais difíceis que eu tive no curso. Quando eu fiz, ela era uma matéria só. Era uma matéria que englobava essas 2 matérias. Então era muito conteúdo, todas as provas tinha que estudar muito, tinha muitos exercícios para fazer, então era difícil uma prova em que eu ia bem em matemática discreta. Eu passei, eu não fui reprovado na matéria, mas foi por muito pouco. Teve um pouco de influência no professor. O professor também cobrava muito pesado na matéria. A matéria em si não é muito difícil, mas o professor, se ele quiser, ele consegue complicar. Então, beleza. Então a gente já falou sobre todas as matérias aqui do primeiro período. Então, o primeiro período te introduz a computação, tem uma matéria da administração, tem a primeira matéria aí da matemática, que é geometria analítica e álgebra linear. Um pouco disso a gente já vê no ensino médio, mas aqui a gente aprofunda mais. E é isso aí. Segundo período, a gente tem a continuação das matérias de programação, que é Programação e Desenvolvimento de Software 2. Normalmente, no caso da UFMG, aqui ela já começa a abordar orientação a objetos, e em vez de C, agora se usa C++. Então são conceitos básicos de orientação a objeto, classes, alguns princípios de desenvolvimento de software, então ela só avança em relação a conteúdos de programação. E tem várias outras matérias aqui que não são relacionadas à programação. Não diretamente, pelo menos. Tem matemática discreta, igual eu já falei. Álgebra linear computacional. Essa já é uma matéria que usa álgebra linear, que você aprendeu lá no primeiro período, segundo essa grade aqui. Então, isso aqui já aborda vários princípios de... Porque matrizes, que é um dos conceitos aí que a gente aprende nessa matéria, é um conceito muito presente na computação, de forma geral. Uma imagem é uma matriz, então processamentos de imagens são processamentos de matrizes, operações com matrizes. Então, computação gráfica usa muito álgebra linear, tem várias outras áreas da computação que usam álgebra linear. Então, essa matéria, ela introduz a isso. Introdução à economia é bem parecido com a administração no sentido de ser uma matéria à parte, é uma matéria de outro departamento, que introduz conceitos básicos de economia. Então, é uma matéria que ela é meio que isolada. Você não vai usar para nada dentro do curso. Então, é só uma matéria que meio que para o curso não ser só computação e matemática. Então, tem cálculo diferencial integral 1. Essa já é uma outra matéria da matemática que a gente usa na computação, não tanto quanto álgebra linear. Eu admito que cálculo é algo que a gente usa, mas é mais em áreas mais específicas da computação. A gente usa alguns conceitos de cálculo apenas nas áreas em geral na computação. Mas ela é a matéria mais clássica de matemática da graduação da faculdade. Então, todo curso que envolve matemática aprende essa matéria. E cálculo pode ser uma matéria muito difícil, mas ela tem muito conteúdo na internet. Tem muitas videoaulas, tem muitos conteúdos em geral que podem ajudar você a aprender essa matéria. Então não fique com medo dessa matéria, estude pela internet que você vai ir bem. Ela é uma matéria que tem muito conteúdo, então não deixe nada acumular. Eu já estou dando conselhos aqui, como se você fosse fazer o curso, mas caso você for fazer o curso, cuidado com essa matéria. Ela pode ser difícil dependendo do seu professor. Então vamos
Eu vou começar a ir um pouco mais rápido, porque são 10 períodos, senão esse vídeo vai ficar tendo 1 hora de duração. Então, introdução ao banco de dados, a gente já começa a ver sobre SQL, bancos de dados relacionais. Dependendo da sua faculdade, pode até ver bancos de dados não relacionais, mas aqui a gente vê os conceitos bem básicos de banco de dados. Como que os dados são armazenados, como fazer consultas nesse banco de dados, etc. Introdução em sistemas lógicos, a gente já começa a ver um pouco mais a fundo sobre como computação funciona, a nível de hardware. Mas não a nível de hardware no sentido físico. A gente não pega componentes e a gente não abre um computador e vê como é que é por dentro. A gente está vendo a lógica por trás desse hardware. A gente vê alguns conceitos simples que, quando você pega esses conceitos simples e junta para fazer um conceito mais complexo, a gente começa a fazer uma coisa que lembra um computador. Então, são coisas mais baixo nível, pode ser que você tenha que aprender aqui alguma linguagem mais baixo nível do que C. Então, não é uma matéria sobre hardware, mas é uma matéria sobre computadores, sobre como é a lógica de um computador. Então, vamos lá. Estruturas de dados. Aqui a gente já começa a ver... a gente avança um pouco mais nas matérias de programação. Essa daqui seria como se fosse a terceira matéria de programação. Então, em estruturas de dados a gente vê algoritmos de ordenação, a gente vê algumas... É difícil explicar estruturas de dados assim, de forma resumida, mas existem várias formas de representar dados no computador, existem formas mais eficientes do que outras, então a gente vê nessa matéria. E essa matéria é muito importante. Entrevistas de emprego costuma cobrar muito estruturas de dados, então é uma matéria que vai ser muito importante. Toda faculdade de computação vai ter essa matéria aqui. Probabilidade, a gente aprende um pouco sobre isso. Eu admito que ela é utilizada na computação, mas eu diria que estatística é o que é mais usado em computação, principalmente quando a gente já vai para a área de ciência de dados, inteligência artificial. Minha dicção tá horrível aqui. Então, ela é uma matéria importante, mas minha crítica à grade aqui da UFMG é que seria mais útil se fosse uma matéria de estatística e não de probabilidade. Ok, agora aqui a gente tem cálculo diferencial integral 2. É a continuação de cálculo 1. Ela é uma matéria diferente, aborda conteúdos diferentes. Eu achei ela mais difícil do que cálculo 1, mas eu acho que foi muito por causa do professor que eu tive, que as provas estavam muito complicadas e costuma ter muito conteúdo em cálculo 2. Cálculo 2 aborda séries. Eu não vou explicar o conteúdo aqui de cálculo, porque se você não sabe o conteúdo de cálculo 1, não vai entender muito bem o conteúdo de cálculo 2. Mas é uma matéria da matemática que ela até que é usada também na computação. E eu achei difícil, quase não foi aprovado, mas é isso aí. E no quarto período a gente não tem cálculo 3 na UFMG para em cálculo 2, ainda bem. E aqui a gente já tem organização de computadores 1. Ela é como se fosse uma continuação de introdução a sistemas lógicos, ela continua nessa parte mais hardware. Não diria que hardware, mas a parte mais básica de computação. Entender como o computador funciona. E nessa matéria que a gente vê sobre assembly, a gente vê sobre como que as instruções no computador, como que um processador funciona, como que o processador e a memória se comunicam. Então é uma matéria que eu achei muito legal, para você entender como o computador funciona de fato. Fundamentos da teoria da computação. A gente vê meio que a parte teórica da computação, como que um computador funciona de forma teórica. A gente vê algumas formas de computadores mais simples, como autômatos finitos. E é nessa matéria que a gente aprende sobre máquina de Turing. E por que a máquina de Turing é equivalente ao computador atual. Enfim. Algoritmos 1 é uma continuação das matérias de programação. Aqui a gente já começa a ver sobre algoritmos. Em todas as outras matérias a gente viu algoritmos, mas aqui a gente vê algoritmos para resolver problemas mais complexos. Porque quando os problemas ficam complexos, algumas soluções
são mais ineficientes, ou seja, demoram mais para rodar. E então, se você dá uma entrada muito grande para esse algoritmo, ele vai demorar mais para rodar. Então, a gente começa a ver coisas sobre eficiência, como fazer códigos mais eficientes, quais algoritmos são mais eficientes para fazer para resolver determinados problemas, etc. Isso aqui também pode cair muito em entrevista de emprego, e são coisas que a gente usa no dia a dia, então pode ser importante. Por exemplo, algoritmos 1 a gente vê coisas sobre caminhos, como achar o caminho mais curto em um grafo. Só que grafo é um conceito que eu apenas julguei aqui, você não deve fazer a mínima ideia do que é. Mas, por exemplo, um GPS para calcular qual que é a menor rota de um ponto para outro, ele usa um algoritmo que é muito eficiente para achar esse caminho mais curto. A gente vê um pouco sobre isso e entre outros algoritmos nessa matéria aqui. Introdução à ciência de dados, isso é coisa mais da UFMG, eu não sei se toda faculdade tem uma matéria de introdução à ciência de dados, mas a gente tem um pouco, levando em conta quão importante é a ciência de dados hoje em dia, agora a gente tem essa matéria aqui para introduzir a ciência de dados. A gente tem uma matéria para introduzir a inteligência artificial. Agora eu vou comentar por cima aqui as outras matérias. A gente aprende sobre linguagens de programação, meio que quais que são os conceitos por trás de uma linguagem de programação, quais linguagens de programação existem, qual a função de cada linguagem de programação. Então é uma parte mais teórica sobre linguagens de programação. Pesquisa operacional, trabalha com otimização. Ela é uma matéria um pouco mais específica, assim, mas ela é sobre otimização. Algoritmos 2 é uma continuação das matérias de programação. Aqui a gente vê mais algoritmos. Equações diferenciais C é uma outra matéria da matemática. Ela é como se fosse o nosso cálculo 3. Mas, como o nome fala, ela fala sobre equações diferenciais especificamente. A gente estuda sobre compiladores, ou seja, como um código é compilado no computador para ser executado. Engenharia de software, a gente vê conceitos sobre engenharia de software, padrões de software, arquitetura de software. Sistemas operacionais, a gente vê mais ou menos como o sistema operacional funciona. A gente não aprende a fazer um sistema operacional do zero, mas a gente vê como ele funciona mais ou menos. Redes de computadores, a gente vê alguns conceitos básicos sobre redes, sobre o que é um IP, como que um dado é trafegado na rede. Enfim, a gente vê esses conceitos de redes. Aí a gente tem coisas também sobre ética na computação e sociedade, que são matérias mais reflexivas sobre os impactos da computação na nossa sociedade, sobre ética, uma parte mais filosófica também. São matérias que eu gosto muito, porque ela promove reflexões sobre, por exemplo, os impactos da inteligência artificial, impactos de... Por exemplo, agora a gente tem a inteligência artificial fazendo várias coisas como geração de imagens, geração de texto. Quais impactos isso pode trazer na sociedade, tanto positivos quanto negativos. Então, são matérias que são interessantes. Então, é basicamente isso. A gente tem também o nosso TCC, que é o Projeto Orientado em Computação. E a gente também tem, essas são as matérias obrigatórias, mas a gente tem também matérias optativas. Então, optativas vai desde computação gráfica, tem mais matérias de empreendimentos em informática, inteligência artificial, interação humana-computador, robótica, mineração de dados, enfim. Tudo que você pensar aí de área da computação provavelmente tem uma optativa aqui na UFMG e provavelmente vai ter também aí na faculdade que você está interessado. Então foi isso, um vídeo de 20 minutos explicando aí sobre a grade da computação. Eu espero ter dado uma visão geral de como é que é o curso, do que ele trata, etc. E se você tiver qualquer dúvida sobre a grade de computação, manda aí nos comentários que eu tento responder. E é isso aí, amigos. Muito obrigado. Tchau.